iniciar a gravação. Então tá gravando. Vamos aqui, né? Então eu vou apresentar aqui. Espero que estejam vendo a tela. Eu não estou vendo. Estão conseguindo ver a minha tela? Ou eu não botei para apresentar? Não botei para apresentar ainda. Fica difícil. Acho que agora dá para ver, né? A tela. Então vamos lá, né? De maneira geral, o trabalho, né, usa essa máquina aqui do MATLAB, né, como base. Se vocês forem ver, né, ela tem aqui os parâmetros pré-definidos, né? Então tem um parâmetro pré-definido aqui, que é a máquina que eu passei para vocês, né? E aí tem aqui, né, todos os valores, né, dos parâmetros. Então, um erro que teve, né, mudei o parâmetro, foi que eu vi aqui, né, 14,2, mas 14,2 não é o nominal, 10 Nm é o conjugado nominal. Foi a primeira errata que eu fiz. 300 CDC continua sendo a alimentação, 300 RPM continua sendo a rotação dela. Aqui tem os parâmetros dela, né? E aqui, né, o fluxo estabelecido pelos ímãs, né, estava 0,171 volts por segundo. Eu tinha pegado esse valor multiplicado por 4, porque antigamente, uma versão mais antiga do MATLAB, esse fluxo era dado fluxo estabelecido pelos ímãs por par de polos. Então, como a máquina tem 8 polos, né, são 4 pares de polos, e eu acabei multiplicando ele. Foi um erro meu aqui. Depois eu vim aqui no help aqui, né, e vi que o fluxo é total. Então eu mudei para o 0,171, provavelmente agora vai dar certo. Vamos lá. O que eu fiz aqui, né? Aí eu fiz como se fosse, né, a simulação do acionamento mesmo. Então aqui eu tenho um conversor. Esse é um conversor de 2 níveis, né? Apesar dele ser 2 níveis, né? 2 níveis porque ele só pode ser ligado ou no positivo, né, do barramento CC, ou do negativo do barramento CC. Mas ele tem 3 braços, então cada braço, né, o meio de cada braço vai uma fase aqui do motor. E aqui vai os pulsos, e aqui é para bloquear ou não o conversor, aqui o barramento CC. Como que ele está ligado? Vocês vão na aula de PWM, né? Mas o meio do barramento CC é a minha referência, né? Então aqui eu tenho mais a metade do barramento CC, e a fonte baixa eu tenho menos a metade do barramento CC. Então aqui, né, não sei se dá para ver, mas a amplitude aqui eu botei VC2. Né? Eu boto dessa forma porque se precisar mudar, né, eu só mudo e muda o resto da simulação inteira. Aqui são as minhas medições, né? E aqui, é claro, eu escolhi, né, fazer como seriam as medições mesmo, né? Medição do torque costuma ser difícil, mas eu peguei aqui só para fazer uma comparação. Mas o que a gente teria que medir mesmo para fazer esse controle seriam as 3 correntes, né, A, B e C, a velocidade, né, e o ângulo, né, do rotor. As medições, né? Essa barra aqui, né, selecionadora, ela permite, né, selecionar um tanto de variável da máquina, né? Então, a tensão do estator permite até pegar, né, corrente de eixo D e Q, né, da máquina já em DQ, enfim, vocês podem selecionar várias medições. A diferença, né, que é uma coisa bem importante que eu não falei, é o seguinte: as medições DQ, né, do ângulo do rotor vão mudar bastante, principalmente aqui com o tipo de transformada que você está vendo, que aqui eu coloquei a transformada original de Park, não sei se dá para ver, talvez está um pouco pequeno.
não é o padrão, né? Tá na transformada de parque original, que foi a que a gente está trabalhando. O padrão é a modificada. Então, se for usar essa máquina, se estiver usando, lembra de mudar o padrão, porque o senão o ângulo vai sair errado, né? O teto igual a zero vai sair errado. O que eu fiz, né? Bom, tinha que fazer meu controle. Meu controle, né, precisa de medir a velocidade real e as correntes D e Q. Então, as correntes D e Q, eu tenho que pegar as correntes em ABC e para DQ. Então, eu fiz o primeiro passo, né, de ABC para alfabeto, simplesmente escrevi, né, um ponto M aqui, né, que faz a transformada, né? Simplesmente executa a transformada. E depois, né, de alfa, beta para DQ, lembrando, né, que eu preciso do ângulo de orientação. O ângulo de orientação é o ângulo, né, do rotor, né, mas como aqui eu estou na parte elétrica, né, e aqui a parte, eu multiplico por polo sobre 2 para passar, né, seria graus ou radianos elétricos para radianos elétricos. E aqui, né, de alfa, beta para DQ. E aí vem a parte do controle, né? Aqui, né, é a rampa, né? Eu faço esse esquema de somar uma rampa e subtrair uma, né? Tem a mesma inclinação. Então, basicamente, essa daqui começa a atuar primeiro, essa daqui atua por último. Como elas têm a mesma inclinação, quando as duas estiverem ativas, né? O resultado vai ser que uma rampa vai anular a outra. Então, acaba que eu faço a rampa do jeito que eu quero, né? Essa aqui começa a ativar, sobe, depois entra essa e permanece no mesmo valor. Então, contínua de velocidade, referência menos medição, PI. Aqui, né, seria a referência de SQ, né? Referência menos medição, PI. E referência do eixo direto, né? Que é zero, né? Mantive zero, menos a medição, PI. Então, aqui eu tenho a tensão VD e VQ, mas como o meu sistema, né, está alimentado em ABC, né, tem que fazer agora o contrário. Passo de DQ para beta, né, com o mesmo ângulo de orientação de alfa beta para ABC. Lembrando, né, e aqui é muito importante nessa máquina específica, usar o SVPWM, que a gente, né, na unidade 1. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas questões e depois a gente vai até abordar. Então aqui eu faço o SVPWM e depois esse ganho aqui, né, ele é metade, né, eu divido por metade do barramento CC. Então, uma coisa que multiplicar a tensão total do barramento CC. Por quê? Porque aqui, né, no meu de PWM, né, o pulso, né, a entrada é de -1 a 1. Então, eu preciso normalizar. Né, coloco aqui um limitador, né, para ficar de -1 a +1 também, e gera os pulsos que vai alimentar a máquina. Desculpa, o conversor, e o conversor vai alimentar a máquina. E aqui vocês podem ver, né, uma coisa que eu fiz, né, eu não falei para vocês não precisam fazer, mas de maneira geral, né, a gente não executa o controle de maneira analógica, né, uma maneira digital. Então, eu comecei o processo de digitalização do nosso controle. Então, você vê, né, que todas as minhas medições, elas são amostradas, né, e elas são amostradas esse tempo de discretização, que é igual, né, ao período de chaveamento. De maneira geral, né, a gente executa o código todo dentro de um período de chaveamento. Então, todo controle, né, tem que ser executado dentro do período de chaveamento. O chaveamento é 10 kHz, esse tempo é 1 sobre 10.000, né, 10K. Então, todas aqui as minhas medições, né, elas estão
como se fossem digitalizadas, né? E é claro, né, o meu controle aqui, né, meu PI, né, ele tá também, né, com o mesmo, né, tempo de geração aqui, né, com o mesmo tempo de sintetização das minhas amostras, que é o do meu algoritmo. Dito isso, os ganhos que a API cair, eu calculei e deixei os ganhos que eu calculei no domínio do tempo contínuo, porque a forma com que a gente fez os ganhos, né, o cálculo dos ganhos, ela é de certa forma dura, no sentido de que a gente tá tentando que a gente não ultrapasse, né, esses limites. Então a malha de corrente, né, a malha mais rápida, né, de corrente de velocidade, se a gente pensar, ela está 20 vezes, né, com frequência de corte 20 vezes abaixo da frequência de amostragem. Então eu estou saindo muito, estou me afastando bastante, né, da frequência de Nyquist, e os ganhos, eles acabam sendo que eles funcionam. É óbvio que eles vão ser alterados um pouco, mas não, em boa parte da banda passante, né, que é a banda que interessa a mim, esses ganhos vão ser o suficiente. A malha de velocidade que está com uma frequência de corte mais baixa ainda, vai estar mais próxima ainda, pelo menos nas frequências de interesse. E é isso, né? Opa. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados que eu obtive. Eu já simulei, né? Porque a simulação ela demora. Por que ela demora muito? Né? Então aqui, se vocês repararem, esse é o tempo aqui de amostrar. Então, 3,9 vezes 10 a menos 7. Por que tem que ser esse tempo muito baixo? Porque toda vez que eu uso, né, um conversor, né, eu tenho que ver, né, que a minha simulação tem um passo de pequeno o suficiente para que ele faça o pulso do conversor de maneira adequada. Então, quando eu calculei esse tempo, eu peguei 1 dividido pela frequência de chaveamento, então 1 dividido por 10.000, e peguei depois, né, 1 dividido por 10.000 e dividi de novo por 256. O que significa? Significa que o pulso, né, formar aqui, né, esse pulso vir aqui, para me dar a tensão da fase A, B e C, ele vai por 256 pontos. Poderia usar menos, poderia usar 128, 64, muito menos 64 começa ruim, mas 128 seria bom. Podia usar 100 também. O importante é que eu tenha vários pontos aqui para fazer o pulso, para eu ter uma sensibilidade aqui na hora de sintetizar a tensão. E aí, com isso, a primeira coisa que vocês vê é que aqui, né, a corrente das fases A, né, eu vou mostrar para vocês que a operação cheviada, ela é ruidosa, né, então eu vou até pegar aqui uma parte aqui da corrente. Então essa é a corrente que está indo na máquina, ela é muito ruidosa. Principalmente aqui, que a máquina não está com carga, então a corrente dela é muito baixinha. Então, basicamente, vai ver o ruído de chaveamento. Né? Quando que a corrente aumenta, começa a ficar melhor, né? Porque o chaveamento não cresce tanto. Então, estou vendo aqui a minha senoide. Mas vai ser difícil, né, não ver esses ruídos aqui de chaveamento na minha forma de onda. É claro, né, que aqui, né, na minha mostra, né, é mais tranquilo de ver aqui a senoide. Então aqui a minha senoide, né, se vocês forem ver, ela está aqui segurada, né, um segurador de ordem 0. Vamos para o controle, né? Então eu fiz o mesmo teste que eu fiz, né, com vocês. Velocidade, subindo em rampa, né, e depois entrando na carga.
Então aqui, né, leva um tempinho para ela se ajustar. Entrada de carga, tem aqui só queda, depois ela recupera. Né? E aqui, né, são as correntes. É, né? Então aqui a gente já dá para ver, né, que o ruído, né, ele vai acabar afetando um pouco o controle, né? O importante o médio vai estar ali, né, faixa. Esse ruído aqui acaba acertando o controle, afetando o controle, né? Mas aparentemente, né, o controle é parecido com o que a gente tinha. E por fim, né, vai gerar as tensões, né, em ABC que eu preciso alimentar a minha máquina, né, para isso ser possível. Né, e aí aqui, né, a gente vai ver, né, essa aceleração e aqui termina a aceleração, né. Se a gente olhar aqui, né, a, a tensão, né, oh meu Deus, tem que a máquina, né, é exigida, se a gente parar para pensar, ela é maior do que 150, né. Lembrando, né, que a tensão fase neutro, né, que é as tensões fase A, B e C, elas tinham que ficar entre mais, né, da tensão do barramento CC menos a metade da tensão do barramento CC. Então, já para a máquina operando a vazio, a priori a tensão já passa os 150 volts. Mas quando eu faço o SVPWM, né, lembrando, né, da técnica de PWM que a gente viu, a gente faz a soma da sequência zero. Acho que eu peguei pouco. Vou abrir um pouquinho mais. Né? Da sequência zero, né? Distorce um pouco a nossa forma de onda, né? Forma de onda achatada. E o que acontece? Eu estou agora dentro dos limites, né? De mais 150 e menos 150. Então, uma máquina, por exemplo, né, com essa tensão essa restrição de alimentação, ela foi feita para operar com barramento, com a modulação SVPWM. E, inclusive, né, até quando entra a carga, a gente vai ver, quando entra a carga aqui nominal, né, ela vai ficar bem próxima dos 150. Ou seja, da tensão limite de alimentação da máquina. E aqui que eu queria fazer com vocês um parênteses, né? Primeira coisa, eu estou apresentando aqui para vocês para falar, né, de alguns aspectos, né, da implementação, né, desse controle. Porém, né, eu não quero, né, na verdade eu não quero, né, eu não pedi para vocês, né, que utilizassem, né, esse esquema com conversores. O que vai acontecer, né? Se aqui nas saídas, né, das tensões de D e Q, né, vocês começarem a saturar, né, no 150, lembrando, né, que vai ter as tensões D e Q, né, o módulo dela é igual ao módulo, né, da tensão de fase. Melhor ainda, né, o módulo, né, do vetor, né, dq fd mais jvq, né, esse vetor é igual ao módulo da tensão de fase. E o que acontece? Se a gente saturar, né, no 150, vai dar problema. Só que a modulação SVPWM, ela não existe, né, para componentes D e Q, né? Não existe para componentes D. Aqui a gente viu, né, pega componentes A, B e C e faz a soma da sequência zero. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou pedir para vocês, né, que utilizem os 300 volts, né, de saturação, tanto para a tensão do eixo D quanto para a tensão do eixo Q.
né? Elas vão ter um limite elevado, né? Com os novos valores de fluxo, não vai saturar, e os 300 volts vão ser mais do que o suficiente para vocês sabe, não vai passar muito, porque senão, né, vai acontecer que essas componentes aqui vão ser muito altas. E eu só mostrei só para ver que os pulsos, né, eles saturam, né, pode dar eventualmente aqui, né, num transitório, né, aí foi aqui durante o transitório, né, bem aqui, né, o pulso, né, ele ficou saturado em 1, né, que não pode ir mais do que 1 para fazer o meu módulo, fazer o meu padrão de modulação. Então, pode haver pequenas saturações durante o transitório. Então é isso, né? Com isso, né, eu trato com vocês, né, uma coisa que talvez estava faltando, né, que essa questão do PWM, né, que a gente viu que é importante, mas infelizmente não dá para passar, né, o trabalho no Simulink, porque nem todo mundo tem acesso ao Simulink, então fica muito difícil fazer simulação usando esses componentes aqui, né, usando a ponte, né, e fazendo tudo. Então, é bom que vocês vejam mais ou menos como que é. Na vida real, né, a gente tem que medir essas correntes ABC, né, não tem medição de corrente DQ, né, e passar, né, elas para DQ, né, no processador, né, fazendo as contas no processador e fazendo, né, todo esse controle, né, no computador. E, né, tem que fazer o SVPWM, né, porque o pulso tem que estar entre 1 e -1, dependendo, né, do microprocessador, né, tem que estar entre 0 e 1, né, 0 seria a tensão, a menor tensão, né, o menos VDC sobre 2, e 1 seria o VDC sobre 2, né, então, do microprocessador, mas enfim, é isso. Então, a simulação é parecida com a que eu mostrei para vocês, né, na última aula, só que com alguns detalhes a mais, né? E assim, é claro, né? Esses detalhes, essas coisas, eu não quero que você, de novo, não é que eu não quero, não é obrigatório vocês fazer, né? Que vocês façam, né? Isso, operação chaveada, então demora bem mais, mas tenham, né? Talvez esse sentimento, né? Da saturação e que pode acontecer. E é claro, né? Como como essa questão, né, de fazer a transformada, né, para ABC, DQ, vai ser necessária, né, se a gente quiser, né, visualizar, por exemplo, né, as correntes de fase, as tensões de fase que estão indo na máquina. Vocês vão ter que fazer essas transformadas. E por último, faltou mostrar aqui, né, um tá em cima do outro, né, tá bem em cima do outro. Aqui eu peguei o conjugado, né, medido, e o conjugado, né, que a gente calcula, né, 3 meios, Paulo sobre 2 vezes o fluxo do ímã, vezes a corrente de quadratura, né. O fluxo do ímã estava errado, né, estava dando muito mais alto do que deveria dar, e aqui, né, um agora está em cima do outro. Então, o conjugado também está ok aqui. Pessoal, é isso. Uma simulação bem simples, né. Foi até bom, né, que eu fui, né, fazendo a simulação, fui vendo, né, que tinha erros na folha de questão, né, podia até corrigi-los.
não vai demorar tanto, né? Demorou um bocado, menos não demorou mais ainda. Mas é isso. Agora passa para vocês. Rafael e Guilherme, a corrente D contribui apenas para a potência reativa. Além da magnetização. Então, se você parar para pensar, né, a corrente, tanto a corrente IQ quanto a corrente D, faz, né, fluir pela máquina, né, potência ativa e reativa. Só que se você parar para pensar, vamos aqui para o quadro, né? Vamos fazer aqui um modelo aqui da nossa máquina, né? Tem resistências, tem que a indutância síncrona, né? Você tem tensão de armadura. RS. Né? Vai fluir aqui a corrente, né, de estator, né? O que acontece? A corrente conjugado, né, é a corrente IQ, né? E aí, como que a gente calculou, né, o conjugado eletromagnético, né? Primeiro a gente calculou, né, o que seria essa potência aqui do entreferro, né? Seria 3 meios, né, vezes o módulo, né, de EF, vezes o módulo da corrente EF, vezes o cosseno, né, entre elas, né, porque é a positivo. Pegou essa potência ativa, né, e dividiu pela velocidade, né, mecânica, né? E aí, né, a gente viu que esse EF aqui, né, ele não era mais nada que J ômega S, né, vezes o fluxo do ímã, né? E quando a gente pegou, né, e dividiu a velocidade, né, a velocidade do rotor, ficou com 3 meios, polo sobre 2, né, que é a diferença aqui da velocidade síncrona elétrica, a velocidade do rotor, o fluxo do ímã, vezes IS cosseno de ômega φ, né? Aí, da forma que a gente fez a nossa orientação, isso aqui é a corrente do eixo quadratura. Ou seja, a corrente eixo quadratura vai estar ligada à potência, né, que é transferida ao entreferro. Se estiver falando da potência aqui da máquina, a potência de entrada na máquina, né, você vê que tanto a corrente de eixo direto quanto a corrente de eixo de quadratura interferem na potência, né, que é dissipada, né, aqui nesse resistor, porque vai interferir no módulo de IS. E na potência reativa, que é também aqui, né, consumida, né, por esse indutor, né? Então vai ser consumido do módulo. Então, no frigir dos ovos, né, de certa maneira, isso que você afirmou, que a potência IQ ela está associada à potência ativa e a ID à potência reativa, tem um fundamento em termos assim, né, de que a potência ia quer fluir muito mais potência ativa pela máquina do que a corrente de eixo direto, que a potência de eixo basicamente ser as perdas no resistor, enquanto a corrente de eixo quadratura vai ter as perdas no resistor, mais toda a potência que está sendo transferida pelo entreferro. Então, se a gente for analisar bem, né, boa parte, né, da potência que vai fluir pela máquina vai ser a corrente de eixo quadratura.
né? Mas a corrente tem essa influência, né, na impedância de entrada da máquina, né? Que é esse a gente não pode esquecer. Tem esses pequenos efeitos, né? Mas a boa parte da potência ativa vai ser vindoura, né, da corrente eixo-quadratura, né? Só faz esse, se você quiser fazer esse tipo de análise, você pode fazer essa ressalva, essa pequena ressalva da impedância. Mais alguma dúvida, Rafael? O áudio está cortando muito. Meu áudio está cortando? Só um minutinho, então. Melhorou ou piorou? Vou voltar então para o PC mesmo. Bom, então vou continuar no computador mesmo. O celular tá, a internet do celular tá pior do PC. Vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o trabalho? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Matheus. Minha dúvida, Guilherme, é com relação à malha de corrente do eixo de quadratura. É porque na aula que você passou, a tensão do eixo de quadratura, ela está entrando na malha de corrente subtraindo. E eu fui olhar no slide do professor Vitor, ela está somando. Aí eu fiquei sem saber qual que é o certo. Repete, Matheus. A tensão do quadratura estava entrando subtraindo ao invés de somar. Isso. Na malha de controle da corrente do eixo de quadratura, tem a tensão lá, a tensão é Q. Aí ela estava entrando somando. Na aula que você passou para a gente, ela estava entrando subtraindo na malha. Tá, isso deve ser compensação feed-forward, provavelmente. Vamos lá, estou com os slides aqui do Vitor aberto. Você fala aqui entrou somando ou não? Isso. Pelo aula que você passou, aí estava entrando subtraindo, no caso. Não, então, é porque é o seguinte, eu não sei se eu passo as compensações feed-forward, mas de maneira geral,
as compensações feed-forwards, elas devem ser o contrário do que tem na máquina. Por exemplo, aqui, ó, provavelmente aqui na malha do eixo Q, se você olhar, vou até aumentar aqui um pouco. Tá vendo que aqui tá entrando subtraindo os dois? Aqui na malha, na planta entra subtraindo. Eu acho que eu fiz para você planta. Eu não cheguei a fazer na. Eu cheguei a fazer para vocês o feed forward? Eu não lembro de ter falado de feed forward. Talvez se eu falei, vocês me desculpem. Porque aqui tá subtraindo. Pelo seguinte. Eu consegui entender. É porque eu estava olhando no lugar errado. Ali, no caso, é compensação. É porque é isso aqui. Para o seguinte, só explicando o porquê desse feed forward, né? Fazer fluir a corrente ISQ, não importa o valor da tensão VQ, importa a diferença entre a tensão VQ, né, menos as quedas que estão associadas, o ômega fluxo do ímã e o ômega L, né, e D. Então, o ômega LD mais o fluxo do ímã, ele funciona como se fosse uma fonte contrapondo a circulação da QSQ no sentido que eu quero. Então, o nosso controle já vai calcular essa tensão elevada. Quando você faz a compensação feed-forward aqui, né, o VComp, você só ajuda o seu controlador, né, a calcular mais rápido. Mas é isso. Por isso que o sinal é trocado, né, justamente porque vai subir, seja, significa que tem que ser maior, né? Você precisa tomar essa atenção, porque lá na frente, na planta, ela é subtraída. Então, você precisa vencer essas duas tensões. Então, a ideia é só essa. Mais alguma dúvida, Matheus? Não, era só isso mesmo. Deu para entender. Obrigado. Nada? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida sobre a disciplina? Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou agradecer a presença de todos. Paciência. E, enfim, até a nosso encontro quarta-feira. Lembrando, né, que qualquer outra dúvida, vocês podem me enviar e-mail. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Bom, pessoal, uma boa noite a todos.